Tiago capítulo 3, versos 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Deus querido, nós te louvamos por mais esse dia que podemos estar em tua casa. Que o Senhor Deus venha falar conosco através do estudo da tua palavra, como já tem falado conosco. E que nós, ó Deus, possamos a cada dia viver em sabedoria, ó Deus. Não a sabedoria deste mundo, que é uma sabedoria egoísta, como o texto disse, demoníaca, ó Deus, mas a sabedoria que vem do Senhor, que busca viver em paz, no lar, no trabalho, na igreja, que promove a paz e busca, ó Deus, a presença do Senhor. Nós assim pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a semana passada a falar sobre o tema família bendita. Antes de retomar o nosso tema, quero iniciar falando um pouquinho sobre a questão das escolhas. Tem uma frase de Alberto Camus que diz que a vida é a soma de suas escolhas. E se nós pararmos para pensar, o que aconteceu com você até hoje, ou como você é hoje, com quem você casou hoje, onde você trabalha hoje, uma série de questões de hoje é resultado das escolhas que você fez. E como ainda estamos vivos e vamos viver por muitos anos, o que acontecerá no futuro também estará relacionado e será resultado das nossas escolhas. Hoje nós escolhemos estar aqui. Quando vamos sair daqui, teremos outras e outras escolhas. Claro que nós vivemos segundo a vontade de Deus. É Deus que forma o nosso coração, é Deus que nos abençoa, nos fortalece. Mas é o próprio Deus que coloca diante de nós coisas boas. E aí nem sempre escolhemos as melhores, nem sempre fazemos boas escolhas. Às vezes até acreditamos que nós somos meio amarrados, presos e temos que tomar algumas decisões erradas. Não precisa. Nós podemos sim tomar boas escolhas. E quantas dessas estão diante de nós? Quantas opções estão diante de nós? E nós estamos falando sobre família, e hoje eu queria falar sobre a escolha das palavras. Porque como semana passada falamos que o maior problema, ou um dos maiores problemas em relação às questões do lar, começam nas discussões a respeito do dinheiro, problema financeiro, nós achamos que é por isso, uma falta de acordo
ou a questão do problema de vivermos num mundo tão consumista, do nosso coração às vezes desejar tantas coisas e esquecermos que nós não precisamos dessas coisas. Então, às vezes o nosso lar é um pouco caloroso nesse sentido, né? As dificuldades em relação às finanças. Mas se esse é um dos maiores problemas, eu creio que o grande conflito está exatamente no problema da comunicação, a escolha das palavras. E se nós escolhemos as melhores palavras e dizê-las da melhor forma, teremos o quê? Uma melhor comunicação, e assim a nossa vida será muito melhor. É muito difícil, mas nós temos que atentar para isso. Então, uma família bendita é uma família que aprende a comunicar-se. Nós vamos falar apenas 2 pontos hoje. O primeiro ponto é: comunique-se. Melhores relacionamentos existem onde há uma boa comunicação. Parece uma coisa óbvia, mas não é tão óbvio assim. Hoje em dia nós vivemos ao lado de pessoas e muitas vezes você é capaz de falar, conversar mais com alguém fora da sua casa do que dentro da sua casa. Quantas vezes dentro da casa nós criamos um mau hábito de nem conversar muito, manda recadinho, há uns gestos, poucas palavras. Conta-se uma história, eu creio que alguns já conhecem essa história, de um casal que completou bodas de ouro, e a mulher passou lá a manteiga na casca do pão e entregou para o marido. E lá ela pensou, né? Hoje eu vou fazer essa bondade com ele, porque durante 50 anos eu como essa casca, tanto que eu queria o miolo, mas eu como a casca. E entregou para o marido. E nessa hora o marido olhou para ela e sorriu: que bom, que presente que você está me dando. Eu sempre quis comer a casca, mas como você sempre pegava, me dava o miolo, eu comia. Deu para entender? Ele gostava da casca, ela gostava do miolo. Para agradá-lo, ela dava a casca que ela gostava. E ele não ia falar nada. Bom, eu acho que essa ilustração está um pouco antiga, porque nos dias de hoje, na primeira semana, um já fala: não, miolo é meu e pronto, né? Mas ela serve para a gente identificar a questão da falta de comunicação. Falta de comunicação. Nós achamos que sabemos tudo que o outro pensa. Mal começou, principalmente no casal, um começou a falar a frase, você já fala: já sei o que você quer dizer. E aí nós nos damos mal, interpretamos errado. Não seja precipitado ao responder. Olha essa imagem. A esposa chega todo feliz pro marido e diz: adivinha o que eu trouxe para você, querido? E ele de costas: já sei, mas contas para eu pagar, né? E a coitada da mulher estava levando um presente para ele. Precipitado ao responder. O primeiro ponto é: comunique-se. Melhores relacionamentos existem onde há boa comunicação. Conversar mais, irmãos. Nós vivemos num tempo de tantas coisas, né? Tanta tecnologia, tantos filmes, computador, celular, tantas atividades fora de casa, trabalho. E a boa conversa? De sentar e conversar. Conversar coisas simples, sem tanta importância para nós.
mas que são importantes. A comunicação em si é a importância. Conversar resolve problemas. Às vezes a gente fica contrariado com alguma coisa, e aí não é só na casa, não é só no casamento, mas em relação a tantas coisas, né? 1 minuto de conversa poderia resolver algumas coisas. Conversar esclarece mal-entendido, é algo saudável para a nossa vida. Faz parte do relacionamento. Escutar o que o outro tem a dizer, falar boas coisas, aprender a comunicar-se. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a maneira de dizer. Comunique-se com graça. Poderia ter um ponto intermediário aqui, né? Porque você precisa falar, você precisa ter conteúdo e maneira. Mas no falar aqui já subentende que é falar boas coisas. Maneira de falar. Quantas vezes nós não percebemos que a maneira de falar importa muito? Muito. Tem um estudo que diz o seguinte, aqui fala o estudo sobre marido e esposa, mas deve servir para todo mundo. O estudo diz que apenas 7% da comunicação está relacionada às palavras. 38% da comunicação é feita através do tom de voz. 38%. Já foi 100%, né? 55% mediante expressões faciais e movimento do corpo. Aquela encarada assim, e vira o rosto. Eu contei uma história um dia, acho que foi numa visita que a gente fez, de uma vez uma pessoa parou no trânsito e impediu que eu saísse, né? E eu, honestamente, nesse dia eu estava tão calmo, mas eu quis, tipo assim, avisar que eu estava ali e dei uma buzinadinha, sabe aquela buzinadinha? O sujeito não falou nada. O que ele fez? Ele me deu uma olhada. Eu nunca mais na minha vida vou esquecer uma olhada daquela. Tipo assim, sabe? Olhou assim para mim. E o que ele fez depois? Nada. Voltou a conversar. Ele estava conversando no meio. Voltou a conversar. Eu não fiz mais nada, né? Fiquei quieto, porque depois daquela olhada, se eu desse a segunda buzinada, acho que ele tirava um revólver dali. Ele demorou mais alguns segundos, deu mais uma olhada e entrou no carro e saiu. Eu não sei se essa pessoa é boa ou má, mas para mim é uma pessoa ruim. Às vezes não é tão ruim, às vezes ela não estava num dia bom. E a gente nem pensa nisso, né? Você já parou para pensar que às vezes você não quer desprezar uma pessoa, mas você só dá uma olhada mal encarada para aquela pessoa, ela já vai achar pelo resto da vida que você é a pior pessoa que existe na face da terra? Já parou para pensar nisso? E essa questão do olhar, da face, às vezes é costume de ser mal encarado, né? Bravo, sério. Vocês já ouviram dizem que você precisa de cerca de 40 músculos para sorrir, né? Espera aí, deixa eu ler direito isso aqui. Sorrir contrai menos músculos do que ficar bravo. Para ficar bravo, você fazer cara de bravo, 40 músculos, é o contrário. E para sorrir, apenas 15. Todo mundo vai ficar assim, né? Para ver qual precisa mais esforço, né? Não sei se isso é verdade, alguém já disse que não é tão verdade. Mas uma coisa é certa: sorrir traz felicidade. Ficar bravo
Você já viu alguém falar: eu fiz cara feia e me deu uma paz no coração por dentro? Não, né? Agora, quando você sorri, você fica feliz. Significa paz, alegria. E transmite a mesma coisa. Você não tem uma arma, mas você dá uma má encarada na pessoa. Mas vamos ler aqui alguns textos, irmãos. Tiago capítulo 3, ele fala sobre um sábio. Se você quiser abrir novamente, Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio, inteligente, mostre mansidão e sabedoria. O texto diz o seguinte: tem gente que se diz sábia, mas ele age com inveja, com amargura, sentimento faccioso, e ele está agindo como o mundo. Isso não é ser sábio. E aí ele continua dizendo que onde há inveja, onde há confusão, né, isso são coisas ruins. E a sabedoria não, a sabedoria é do alto, ela é pura, pacífica. Aí vai falando sobre coisas boas, né? Sobre comunicar bem, estar bem, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Versículo 18: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é ser sábio? Ser sábio é o condigno proceder. Você mostra a sua sabedoria através do seu procedimento. E qual é o procedimento principal que é falado aqui? É sobre promover a paz. Então repare que o comunicar a paz é o amor, né? O falar em amor, o dar atenção ao próximo, o ouvir. Tudo isso está relacionado a temer ao Senhor, a ser sábio. Provérbios 29, 22 diz que o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. O iracundo é aquele que eu descrevi lá, que fica com cara feia, mau gênio, só levanta contendas. Então olha como é ruim. Que comunica uma pessoa dessa? Você viu aquilo? Olha aquele. Olha o que está acontecendo. Olha o que vai acontecer. É aquele que vê sempre o copo meio cheio, né? Não vê que está meio vazio, né? Como que é a história? Aquele que diz também assim, você completou mais um ano de vida, mais um dia de vida. Não, menos um. Sempre está olhando para o outro lado, né? Furioso, ou seja, de mau humor, multiplicando transgressões. Multiplicar transgressões às vezes é aumentar os problemas das coisas. Os problemas existem, mas às vezes nós queremos passá-lo um pouco piorzinho, né? Você viu o que aconteceu com fulano? O que aconteceu? Nossa, mas foi tão grave assim? Provérbios 15, 4 diz: o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Nós precisamos disso, irmãos. Todos nós temos dificuldades. Ninguém, fala manso o tempo todo, é bonzinho o tempo todo. Como nós ficamos bravos às vezes. E talvez a gente já aprendeu muito, mas a gente precisa aprender muito mais, para não entrar em confusões, deixar algumas coisas por menos. Colossenses 4,6: que o seu falar seja agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, irmãos, esse ponto diz o seguinte, que o problema muitas vezes está não no que você fala, mas na maneira que você fala. No tom da voz, no olhar de desprezo, na violência de tudo isso. Tem uma ilustração sobre essa questão da maneira de falar que eu acho
muito interessante. Ela diz que um rei teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que estava perdendo todos os seus dentes. Então veio lá um adivinhador de sonhos lá e falou para ele: isso é uma desgraça para o seu reino. Cada dente caído representa a perda de um parente da vossa majestade. Vai começar a morrer, vai morrer um de cada vez. O rei, enfurecido, mandou os guardas aplicarem várias chicotadas naquele homem. E procurando outro adivinho lá, deve ter achado um Daniel, achou um outro. E esse chegou perante o rei e disse: que felicidade, Alteza! Esse sonho significa que você vai sobreviver mais do que todos os seus parentes. Você terá a honra de ver os seus filhos, netos e bisnetos. Viverá por muitos e muitos anos. O rei ficou alegre. Mandou dar-lhe 100 moedas de ouro. Aí um que estava lá no canto falou: mas espera aí, isso não está certo não. O que aconteceu? O outro falou a mesma coisa que você. Aí o outro manda apanhar lá e você recebe prêmios, presente. E ele falou: o importante é a maneira de falar. É bom isso, né? Tem gente que tem o dom, a maneira de falar. Você já tentou repreender alguém? Você fica tentando formar frases e você às vezes não consegue. Como eu vou falar para aquela pessoa que ela está errada sem ofendê-la? É tão difícil isso nos dias de hoje, né? Falar a alguém: olha, você está fazendo isso errado, deve fazer assim, e a pessoa não se sentir ofendida, porque nós somos muito sensíveis. Mas é essa sabedoria que Deus quer que nós tenhamos. Voltando para casa, né? A sabedoria de conversar, de falar. Temos algumas imagens aqui, olha: fala a verdade, mas não exagere. Eu te amo, seu estúpido. É muita coisa, né? Tem gente que acha que porque está em casa tem que falar a verdade. E nem tudo. Tem um jeito de se falar. Tem que ter sabedoria. Olha esse marido que fez no dia do aniversário da esposa: feliz aniversário, querida, parabéns, Arlinda. Colocou um balão inflável lá fora. Mas gente, tenha sabedoria. Não é assim que a gente faz as coisas. Não dá, né? Evite aborrecer seu cônjuge. Não vai dar para vocês ler ali, mas vocês já entenderam o espírito da coisa, né? Ela chegou para o marido e disse: tenho notado que você está muito calado. Como diz a minha mãe, o silêncio masculino é um mau sinal. Sempre que você fica muito tempo calado, você está escondendo algum problema. Diga alguma coisa. Se você está evitando diálogo, alguma coisa está te aborrecendo, eu quero ajudá-lo. Fale, está vendo? Você não fala nada. Não dá nem tempo do homem falar nada. Mas quer que ele fale. E às vezes nós temos essa dificuldade de comunicar. Há tempo de falar, né? Vamos pegar um pouquinho no pé das mulheres, mas não é só as mulheres. Mas já pensou? Tá domingo à tarde lá, o esposo lá tentando assistir o jogo do campeonato lá. Nossa relação é muito mais importante. Eu vou desligar a televisão, nós vamos discutir agora os nossos problemas. Como que nós vamos agir essa semana com os nossos filhos? Vamos conversar. É? Ou então, vamos falar um pouquinho do marido, né? A mulher já chegou cansada, vai dormir, no outro dia cedo vai trabalhar, e o marido vai só dormir no outro dia cedo. Ele chega e acorda ela: não, precisamos conversar, não pode passar dessa noite, né? Não é hora de conversar. Vai acordar uma pessoa para conversar? Precisamos conversar, mas temos que ser sábios. O oposto do conversar demais é usar o silêncio. Não use o silêncio para frustrar o outro. O silêncio expressa resposta negativa. Às vezes você acha que não falar, né,
é uma forma de você não discutir, mas às vezes é pior do que discutir, porque quem está querendo falar não sabe o que está se passando pela sua cabeça. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ausência, né? Essa separação, esse distanciamento das pessoas. Família bendita. Eu quero, irmãos, deixar para nós nessa noite essa frase: melhores palavras ditas da melhor forma é uma melhor comunicação. Lembra o que eu disse? A vida é uma soma das suas escolhas. E muito do que acontece na nossa vida está relacionado com a escolha das nossas palavras. Tem gente que perde emprego, não é porque é um mau profissional, é porque fala o que não deve. Tem gente que fica, de certa forma, sendo considerada uma pessoa não tão amável, né? Simplesmente porque fala da forma que não deve. E eu não sei como que é na sua casa, se dá para colocar um gravador lá para a gente fazer um teste, né? Vamos colocar um gravador em todas as casas e a gente sorteia uma casa para a gente ouvir no domingo que vem, né? Eu não sei como que é na sua casa, mas a gente tem que tomar cuidado. Isso é questão de escolha. Eu não sou obrigado a viver discutindo, a viver brigando. Eu não sou obrigado e eu estou errado se eu estiver fazendo isso. Porque infelizmente, muitas casas, o tratamento é muito ruim. É um tratamento um para com o outro, né? Como se só porque é família eu não preciso mais ser educado, eu não preciso mais conversar, eu não preciso mais entender. E assim a família vai vivendo, mas só pela graça, não é a misericórdia de Deus mesmo. Uma má comunicação no lar atrapalha a vida dos filhos, que crescem, né, desde pequeno ouvindo brigas, com medo dos pais. Hoje em dia mais ainda, acredito eu. Será que o pai vai separar da mãe, né? Por que, meu filho? Porque, né? Tantas discussões, tantas coisas. E nós vivemos conflitos num lugar que a gente chama de lar, né? Lar é o lugar de aconchego. Certa vez eu ouvi um homem dizendo que a pior coisa dele é quando ele chegava na casa dele. Por isso ele saía cedo e ficava trabalhando. A hora que acabava o trabalho ele ficava enrolando para chegar bem tarde em casa, porque chegar em casa era o cão, né? Não sei se era a mulher dele, mas era o problema. Que triste isso, né? O melhor lugar para a gente estar tem que ser a nossa casa. É um lugar de comunhão com as pessoas que Deus nos deu e um lugar de paz. E quem vai fazer esse lugar melhor? Nós mesmos, sendo mais educados. Como ele é educadinho no serviço, como ela é educada e em casa não podemos fazer isso. As pessoas mais próximas de nós são as que precisam mais ser amadas, ser respeitadas. Ame ao teu próximo. Quem estiver mais próximo deve ser mais respeitado ainda. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Nós te louvamos pela tua palavra. Ó Deus querido, família bendita é a família do Senhor. É a família que sabe, ó Deus, que os bens desse mundo não são importantes, pois temos o tesouro maior, ó Deus, que é o Senhor. E que nós possamos entender e praticar, ó Deus, uma vida que sabe gastar bem, que sabe conviver com o que o Senhor nos dá enquanto dormimos, que sabe viver em paz, ó Deus.
Também, ó Deus, família bendita é a família que se comunica, ó Deus. Ó Deus querido, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha colocar no nosso coração a paz. Venha colocar no nosso coração, ó Deus, condições de falarmos, ó Deus, com os nossos filhos, de falarmos, ó Pai, com a nossa esposa, a esposa com o marido, e que o Senhor Deus venha policiar a nossa língua, ó Deus, colocar guarda na nossa língua, para que o nosso coração, ó Deus, esteja mudando e com sabedoria nós estejamos promovendo a paz, ó Deus. Enquanto o mundo promove discórdia, enquanto o mundo vive se desculpando, ó Deus, que haja em nós amor, perdão, reconhecimento de quando erramos, mas sempre, ó Deus, a paz, a sinceridade, ó Deus. Também na igreja, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos mais e mais ter uma boa comunicação uns com os outros, compreendendo as necessidades de cada um, ó Deus, e vivendo em comunhão, ó Deus, uns com os outros. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.